Exercícios. Vou direto, tá? Vou direto. Hoje é domingo, vamos embora. Hoje eu vou direto. São 18 ou 19 questões, tá? As últimas duas questões, elas tratam de um assunto que não tem a ver com isso especificamente, mas eu quis colocar ele aqui para a gente discutir, que é diagrama de fases, tá? Então vamos começar os exercícios da parte 3. Questão número 1. A capacidade térmica de um recipiente é de 2,10 ao quadrado caloria por grau Celsius. Coloca-se no recipiente 1 litro de água. O conjunto encontra-se inicialmente a 25 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do conjunto a 50 graus? Então eu tenho um recipiente e tenho 1 litro de água. Eu já vou colocar em gramas, tá, gente? 1000 gramas de água. Ok. O sistema todo está uma temperatura inicial de 25 graus. Nós sabemos que o recipiente precisa de 200 calorias para esquentar 1 grau Celsius. E a água precisa de 1 caloria para cada grama esquentar 1 grau Celsius. Não é mesmo? Então ele me deu o calor sensível da água e me deu a capacidade térmica do recipiente. Tá? Lembrando que a gente fez isso na primeira parte da teoria. Ó. Capacidade térmica é o calor que você usa para variar a temperatura. E o calor sensível é o calor que você usa para esquentar uma massa numa dada temperatura. Então é fato que eu vou precisar dar um calor para o recipiente e dar um calor para a água, para que todo mundo esquente. Percebeu a diferença de você ter um calorímetro ideal ou não ideal? Se eu tivesse um calorímetro ideal, se eu tivesse um recipiente de capacidade térmica zero, eu não consideraria esse calor gasto. Teoricamente, ele não influenciaria no meu cálculo. Entenderam? Então, ó, o calor total vai ser o calor usado para esquentar o recipiente mais o calor usado para esquentar a água. Tá? Q total igual a... O calor do recipiente eu vou colocar como Czão vezes o delta θ, mais o calor da água eu vou colocar o Czinho da água, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Não é? Tá? A variação de temperatura dos dois é a mesma, né? Os dois estão em 25 graus e querem chegar a 50 graus, é isso? É. Então fica 200 vezes 25 mais 1 vezes 1000 vezes 25. Tá bom? 50, 500, 5.000. Então aqui dá 5.000 mais 25.000. Então a quantidade de calor gasta para o sistema inteiro é 30.000 calorias. 30.000 cal, ou a gente usa muito na química, né? Quilocalorias. Para trabalhar com essa quantidade de calor assim, cacau. Vai uma dica aí, tá? Uma curiosidade. Curiosidade. Cacau, que é a quilocaloria, é o que os caras chamam de caloria alimentar. Tá? A caloria alimentar vale 1000 calorias térmicas. Quer dizer,
Você já deve ter ouvido várias pessoas falarem, né, nutricionistas, uma pessoa ela precisa ingerir cerca de 1.500 calorias por dia. 1.500 calorias alimentares por dia, são 1.500.000 calorias, tá? E se você considerar que cada caloria é 4.000 joules, 4 joules, dá 6 milhões de joules, cara. É muita energia por dia, tá? Tranquilo? Podem printar aí, gente. A queixa normalmente desse assunto de vocês, né, que vem de vocês, é que os exercícios têm muita conta para fazer, né? É muito número, muita conta de multiplicação. Questão 2. Uma fonte térmica fornece calor com potência de 30 watts. Então, quer dizer, o cara dá para o sistema 30 joules a cada segundo de calor. Um bloco homogêneo de massa 100 gramas recebe calor dessa fonte e a sua temperatura se eleva de 20 para 30 durante o intervalo de 90 segundos. Qual é o calor específico da substância que constitui o bloco? Bom, antes da gente fazer a conta, um tipo de abordagem bastante frequente em exercícios de termologia é misturar eletricidade com termologia. Né? Esse é um caso em que ele ainda não pegou pesado, né? Porque ele já deu a potência elétrica e eu quero transformar essa energia em calor, né? Então, a potência, a gente pode definir potência como sendo a energia gasta, nesse caso uma energia elétrica, dividido por um intervalo de tempo. O problema é que, se a gente considerar que toda a potência é transferida, essa energia térmica ela vai virar o quê, em última análise? Calor. Calor. Né? O aparelho transforma a energia elétrica em calor para jogar para a água. Então, a gente pode definir que a potência é igual a mc delta θ sobre tempo. Tá? Notem a questão aqui que eu não estou fazendo nenhuma variação de estado, né? Não estou mudando o estado. Então eu estou usando apenas o calor sensível do corpo. Eu estou variando a temperatura de 10 graus, tá? Beleza? Então a potência, ela fica. Presta atenção aqui porque nós temos problemas. Qual é o nosso problema aqui? O que nós temos de problema aqui? Na hora de substituir essas contas. Tem uma unidade que está me enchendo o saco nessa conta. Vamos ver se vocês descobrem qual é. Então, mas qual é a unidade chata? Tem uma... Joule por segundo? Exatamente. Essa porcaria do joule por segundo. Porque é o seguinte, se eu botar aqui, ó, 30 watts, eu tô com um problema sério. Tô com um problema sério. Por quê? Porque aí eu vou ter que trabalhar no sistema internacional. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa potência para caloria por segundo. Tá? Ah, Danilo, mas ele tem que dar essas coisas? Tem que dar, tem que dar. Isso. Transformar. Boa, Edu. Transformar para caloria por segundo. Sabe por quê, gente? Porque se eu transformar em caloria por segundo, o meu C ele vai sair em caloria, grama, grau Celsius. Caloria, grama, grau Celsius. Tá? Se você... Como ele não especifica, você pode até tentar colocar a potência em joule por segundo, só que aí o teu calor específico vai ser joule por segundo grau Celsius. Tá? Eu vou transformar para caloria. Uma caloria são 4,2 joules. Tá? Quantas calorias serão 30 joules?
Tá? Geralmente o exercício põe 4, né? Ele arredonda. Tá? Beleza? Então vai ficar 30 dividido... É verdade, divide. Dividido por 4,2. Dá 7,15. Tá? O Q dá 7,15 calorias. Tá? Então, agora vamos lá. Potência, 7,15, igual a massa, 100, vezes 1, vezes 1 nada, vezes C, eu quero o calor específico desse cara, vezes a variação de temperatura eu vou deixar 10, tudo isso dividido pelo tempo, que é 90, tá? Então fica 7,15 vezes 90 dá 634,5 dividido por 1000. Aí, 0,64 aproximadamente, tá? C igual a 0,64. Aí eu posso dizer que é caloria por grama grau Celsius, tá? Quem fez em joule vai sair joule por grama grau Celsius, tá? Beleza? Podem tirar print. Determine o intervalo de tempo necessário para aquecer 20 litros de água de 20 a 50 graus, utilizando-se um coletor solar que fornece calor com uma potência média de 3 kW. Ó, esse é um caso em que a gente obrigatoriamente vai ter que transformar também, né? Mas aqui eu acho que seria mais conveniente, de repente, transformar o... Volto, peraí. Seria mais conveniente transformar o calor específico, tá? Depois eu mostro para vocês aqui. Pronto, imagina, tranquilo. Mesma coisa, né? Ó. Só que agora ele está pedindo tempo. Então eu vou escrever potência igual a calor por tempo. Então, potência igual a mc delta θ sobre tempo. Como ele quer o tempo, isola o ΔT passando a potência para baixo e depois substitui de uma vez só. ΔT igual a mc delta θ dividido pela potência. Certo? Tá, agora vamos devagar. Eu queria chamar a atenção de vocês para unidade de calor específico. Porque é ela que está atrapalhando minha vida. Como a potência está em watt, eu sei que a energia precisa dar em joule. Então, ao invés de eu dizer que o calor específico da água é 1, gente, eu vou dizer que é 4. Ó, em joules, né? Ó. O calor específico da água, ele é 4 joules, que é a mesma coisa que uma caloria, por grama grau Celsius. Eu vou jogar ele direto aqui, ó. Porque a hora que eu jogar o joule aqui, a minha potência pode ser colocada em watt mesmo. Fica fácil, tá? Então, o ΔT é igual a massa, pode deixar a massa em gramas, não tem problema, tá? 20, 10 a quarta, são 20 mil litros, são 20 mil gramas, perdão, 20 quilos, né? 20 quilos de água, vezes o calor específico dela, vezes a variação de temperatura, dividido por 3 quilowatts. 3 kW.
Pronto, cancela aqui, cancela aqui. O 3 com o 30, tá? Que é a variação de temperatura aqui dá 10. Dá 200 vezes 4 dá 800. 800. Delta T igual a 800 segundos. Deixa em segundo mesmo, né? Tá? Então fiquem atentos. Eu vi um exercício uma vez acho que era da VUNESP, não me lembro agora, que ele dava, na verdade, em vez de ele dar a potência, ele dava um resistor, dizia qual que era a DDP do resistor e pedia para você fazer essa conta aí. Então você tinha que primeiro achar a potência, por PUR, ou por PUI, alguma coisa do tipo, ou PIO, né? Ou PRI, e aí depois achar a potência. Esse daqui ele ainda tem um passo a menos porque ele deu a potência. Esses são os bons, né? Esses são os exercícios bons. Esses são os exercícios bons. Aí o cara pode piorar, né? Ele dá uma associação de resistores que você tem que tirar a resistência equivalente para poder achar a potência. Ai, ai. Aí começa a patifaria mesmo. Podem tirar print, moçada. Esse aqui já muda um pouquinho a abordagem. Ele vai mexer com uma outra questão aqui. Vamos ver se vocês se ligam. Dois blocos cúbicos A e B, de mesmo material e arestas iguais a 20 e 10 centímetros, respectivamente, estão inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius. Os blocos são aquecidos e recebem a mesma quantidade de calor. Se o bloco A atinge a temperatura de 30 graus, qual a temperatura atingida pelo bloco B? Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho um bloquinho de aresta 10 centímetros. E tem um blocão de aresta 20. Pronto. Tá? A aresta dele é 20. Tá? Aí o que, que eu fiz? Ele fala que é do mesmo material, tá? Se ele é de mesmo material, já tem uma coisa que você tem que ter na cabeça. O calor específico é o mesmo. É uma propriedade da substância ali. Aí ele fala que o bloquinho A, que é o menorzinho, ele recebe uma quantidade de calor Q e ele sofre uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Tá? Ó, os blocos são aquecidos e recebem a mesma quantidade de calor. Se o bloco A atinge a temperatura de 30, ele quer saber qual a temperatura do B. Então, quer dizer, eu vou dar a mesma quantidade de calor, porém, eu quero saber a temperatura dele. A variação de temperatura. Aqui é vírgula, peraí. Bom, vamos começar escrevendo o que a gente sabe, né? Se os dois receberam a mesma quantidade de calor, eu posso escrever a seguinte conta para eles. Quantidade de calor recebida pelo corpo A é igual à quantidade de calor recebida pelo corpo B. Então vamos abrir. Massa do A vezes calor específico vezes variação de temperatura dele tem que ser igual a massa do B vezes o calor específico dele vezes a variação de temperatura dele. Pronto. Aqui nós estamos diante de um problema. Veja só, e vocês vão ter que resolver isso para mim. O calor específico, ok. E a massa, galera?
E a massa? Opa, apertaram lá o botão, peraí. Tá, então eu quero saber o seguinte. Se eu chamar a massa do A de M, como é que eu devo chamar a massa do B? Não. Não é 2M. É mais. Lá é mais. Bem mais, hein? Aê, 8M. Boa! Gente, por causa do volume. Cuidado que não é o volume que dobrou, é a aresta. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? Não é aresta ao cubo? Então, ó, se o volume do cubo A for 10 vezes 10 vezes 10, o volume do cubo B é 20 vezes 20 vezes 20, ou seja, o volume de B é 8 vezes o volume do A. Só que como eles têm o mesmo... Como eles são do mesmo material, se o volume de um corpo é 8 vezes maior que o outro, a massa também tem que ser. Então, portanto, a massa do corpo B é 8 vezes a massa do corpo A. Ok? E aí, o que a gente acaba descobrindo? A gente descobre uma relação entre as variações de temperatura. Quer ver? Ó? Põe lá, massa do A. M vezes. Qual a variação de temperatura que o cubo A sofreu? Foram 10 graus Celsius, não foram? Ele foi de 20 para 30. Isso é igual a 8M vezes a variação de temperatura dele. Então, a variação de temperatura do cubo maior, gente, ela foi bem pequenininha, ó. Vai ser 10 dividido por 8, que dá 1,25. Graus Celsius. Tá? Ele não quer a variação de temperatura, né? Ele quer, na verdade, a temperatura final. Então, ó, a variação de temperatura de B, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? 1,25 igual a temperatura final que eu quero. Né? E eles estavam os dois a 20 graus. Então a temperatura final é 21,5. ΘF igual a 21,5 graus Celsius. Tá bom? Belezitia? Pera aí. A massa cortou, né? Aqui, ó. Não cortei a massa, ó. Cortei. Uma M e outra 8M, né? É, 21,25. Faltam dois aqui. Obrigado. Thank you. Tá? Porque como a ideia do volume era justamente a gente relacionar uma massa com a outra, né? Porque se a gente não tem como relacionar a massa A com a massa B, a questão trava, tá? É por causa disso que a gente fez essa história da densidade aí. Tá? Fala, Yarinha, você mandou uma pergunta aqui, ou era só por causa do número mesmo? Que eu vi aqui no chat. Ah, tá, tranquilo. Beleza. Obrigado. Essa questão eu achei bem diferente, assim. Eu confesso que eu nunca tinha visto esse tipo de questão. Talvez vocês já viram, não sei. Sabe a história do BTU? Sabe a história do BTU? Você fala, eu vou comprar um ar-condicionado de tantos BTUs. O BTU é uma unidade de energia. Né? Olha o que ele fala aqui, ó. O BTU, que é o British Thermal Unit, a sigla, né? É a quantidade de calor necessária para aquecer 1 libra de água de 1 grau Fahrenheit sob pressão normal. Bem londrino, né? Bem londrino a coisa, bem inglês mesmo, né? Tá? Libra, eles usam muito a libra lá, não usa grama. Exótica, né, a questão.
Essa questão, gente, ela tem a mesma lógica de você transformar quilowatt-hora em joule. Lá na eletricidade, a gente transforma quilowatt-hora em joule, ou joule em quilowatt-hora, né? Aqui ele quer que eu transforme BTU em caloria. Então, ó, o BTU é, na verdade, uma unidade de calor. Mas é o calor, vamos escrever aqui assim, ó. É o calor para aquecer 1 libra de 1 grau Fahrenheit de uma substância qualquer, que é a água. Tá? Aqui nesse caso. Olha o que ele pergunta. Ele quer saber, ele dá as informações, né? Então ele fala que 1 libra é igual a 454 gramas. Tá? E aí, qual é a complicação da questão? O calor específico que ele deu... Peraí. Então, essa é a pergunta que a gente tem que... Vamos lá, vamos ler o exercício, olha só. Olha para o calor específico da água. Ele é 1 caloria por grau Celsius. Então é o seguinte, se eu quero usar o C aqui, 1 caloria grau Celsius, eu vou ter que transformar a massa para grama e a variação de temperatura para Celsius e não para Kelvin. Tá? Beleza? Exatamente. Você tem que sempre olhar para o calor específico. É ele que vai te dar a treta. Ok? Então, antes da gente fazer a conta, eu preciso preparar ela. Eu preciso descobrir quanto vale a variação de 1 grau Fahrenheit em Celsius. Então, primeira coisa, ó. Então, cuidado, hein? Cuidado. A variação de grau Celsius está para a variação de Fahrenheit, né? Então, ó, quando o termômetro do Celsius anda 1, quando o termômetro do Celsius anda 1, agora sim, agora caiu a ficha, né? Exatamente. Deixa eu deixar o chat aberto aqui, que vocês estão falando mais que o Homem da Cobra hoje. Espera aí. Interessante. Quando o grau Celsius varia 1, o grau Fahrenheit varia 1,8. Qual vai ser a variação em Celsius para 1 Fahrenheit de variação? Então é como vocês escreveram aqui no finalzinho. É 1 sobre 1,8. Que já, ó, os caras já até fizeram a conta, velho. 0,56, ó. Vai dar 1 dividido por 1,8, que dá o 0,56. Então, quer dizer, quando o termômetro varia 1 Fahrenheit, o Celsius varia 0,56 Celsius. Tá? Agora que eu preparei a variação de temperatura, eu jogo aqui, ó. Então, Q igual a 1 libra. 1 libra é quase meio quilo, né? 454 gramas. Vezes 1 vezes 0,56. Tá? Com certeza, se tivesse alternativa, certamente teria essa maldição. Para o cara botar 1,8 ali. Puta foda mesmo. Dá aproximadamente 254,2 calorias. 254,2 calorias. Tá? Uma questão de unidade, mas uma questão diferente. Eu gostei dela. Tranquilo? Podem tirar print. Num calorímetro de capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius e a 20 graus, colocam-se 40 gramas de água a 80. Sendo 1 o calor específico da água, determine a temperatura final.
Então, esse é um caso onde eu tenho um calorímetro trocando calor com a água. Não são dois corpos dentro de um calorímetro, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai identificar é quem dá calor para quem, né? Então eu tenho o calorímetro. Quais são as informações que eu tenho sobre o calorímetro? A capacidade térmica dele é 20 calorias por grau Celsius. E a temperatura inicial dele é 20 graus. Beleza. Aí eu tenho o meu outro corpo, é a água. O que nós sabemos da água? Nós temos que a massa da água é 40 gramas, o calor específico dela é 1. E mais importante, né? A temperatura inicial da água era 80 graus Celsius. Então, de acordo com a lei da termodinâmica, né? O calor ele flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, quer dizer, o calor que a água perde tem que ser igual ao calor do calorímetro ganha. Portanto, eu vou fazer o balanço energético. A quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do calorímetro igual a zero. Bom, o calor da água é mc delta θ mais da água, né? Mais C vezes delta θ do calorímetro. Sempre que a gente trabalha com o calorímetro, a gente usa a capacidade térmica, né? Tá? Agora é conta. Só toma cuidado aqui, ó. A massa da água é 40 vezes 1. A variação de temperatura da água vai ser a temperatura final dela menos 20. Final menos inicial, certo? Mais 20 vezes... Dan, Oi? a inicial da água é 80. Ah, é 80. O 20 é o calorímetro. E uma coisa importante é que eles vão atingir a mesma temperatura, né? Vão ficar no equilíbrio. Então, θF menos, aí sim os 20. Isso é igual a zero. Então vai dar 40 θF menos 3.200, que é o 80 vezes 40, mais 20 θF menos 400. Isso é igual a zero. 40 θFs mais 20 θFs, 60 θFs, igual. Menos 3.200, menos 400, dá menos 3.600. Aqui. Tá? Vai dar 60 graus. Cancela aqui o zero com zero, dá 360, dá 60 graus. Celsius. Tá? Esse é o problema mais comum que tem, assim, de exercício. O que eles às vezes atrapalham é porque eles colocam vários corpos juntos, né? Você tem que ficar colocando, tem outro corpo de ferro, um bloquinho de ferro, alguma coisa desse tipo. Tá? Essa então era a questão 6. Podem tirar print. A semana passada a gente estava tendo aula, eu acho que era com a turma 1. Eu acho. E alguém fez um questionamento sobre isso. E isso ficou na minha cabeça. Aí eu fui atrás de um exercício que fale sobre isso. Tá? Vamos ler essa questãozinha porque ela é uma questão matemática. Ele fala assim, ó. Misturam-se massas diferentes, M1 e M2, de uma mesma substância, em temperaturas diferentes, θ1 e θ2. O que ele quer que a gente prove é que a temperatura final é uma média ponderada das temperaturas. E a prova, gente, ela é extremamente simples. Tá? Vamos desenhar a questão. Ó. Imagina que você tem um corpo A com uma massa M1, o calor específico dele é C, e a temperatura do corpo é θ1.
Aí eu vou pegar um outro corpo, mais maçudão, vai. Ele tem uma massa M2. Como eles são corpos de mesmo material, eles têm o C e o θ2. Tá? O que ele quer que a gente prove é que a temperatura final ela vai estar mais próxima do corpo mais maçudo. O que tem sentido, não tem? Se você tem um corpo pequenininho, de massa pequena, e um corpo de massa grande, provavelmente a temperatura final vai estar mais próxima daquele corpo. Só que a coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado, gente, é que o corpo tem que ser do mesmo material. Vocês vão entender por que isso. Tá? Beleza? Muito bem. Ele quer que a gente prove, então, que vai sair por média ponderada. E aí, só para fazer uma análise dessa conta, né, gente? Ó, na média ponderada, a temperatura é a média, né? Aqui você tem as duas temperaturas e as massas são os pesos da média, tá? Então, a gente não sabe quem vai trocar calor com quem, mas vai ter uma troca, né? A ponto do sistema atingir uma temperatura final. Tá? Beleza? Então, eu vou escrever assim, ó, fazendo a troca de calor, né? Que Q do corpo 1 mais Q do corpo 2 tem que ser zero. Um vai doar, o outro vai receber, a soma tem que dar zero. E aí eu vou abrir a conta. Ó, M1 vezes C vezes variação de temperatura 1 mais M2 C vezes variação de temperatura 2 tem que dar zero. Tá? Vamos abrir. M1C. Temperatura final menos inicial. Mais M2C. Temperatura final menos inicial. Tem que dar zero. Tá? Vamos aplicar a distributiva nos dois parênteses. Então fica assim, ó. M1C θ menos M1C θ1 mais M2C θ menos M2C θ2 tem que dar zero. Tá? Eu adoro questão de letra. Para mim, se eu fosse fazer um vestibular, eu só faria questão de letra. Vocês já perceberam que eu não tenho muita intimidade com o número, né? O meu problema é com a matemática básica. Tipo, fazer conta mesmo, multiplicação. Né? Eu sei que vocês não gostam. Bom, aí o que eu vou fazer, gente? Ó, veja, eu quero provar uma coisa, não é? Eu quero provar que a temperatura final é tananã. Então eu vou isolar a temperatura final. Percebe que nessa minha equação eu tenho 4 termos. Tem 2 que estão com a temperatura final. Então eu vou escrever assim, ó. Eu estou fazendo passo a passo, mas a gente podia dar uma simplificada, mas eu prefiro fazer assim, tá? Ó, M1C θ mais M2C θ igual. Tudo que tiver θ1 e θ2 eu vou pôr para o outro lado. Ó. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e jogar para o lado direito da igualdade. E vou pegar esse outro cara aqui, ó, e vou jogar para o lado direito da igualdade também. Então, vai ficar assim, ó. M1C θ... Nossa, ficou muito feio isso aqui, peraí. Fica M1C θ1 mais M2C θ2. Olha lá, gente, tá quase pronto já, porque é o seguinte, dá para cancelar os Cs, né? Todo mundo tem C, tá aqui, ó. Para finalizar, do lado esquerdo aqui eu vou tirar em evidência, ó, θ vezes M1 mais M2 é igual a M1
θ1 mais M2 θ2. E aí isola o M1 mais M2 para lá, ó. M1 θ1 mais M2 θ2 sobre M1 mais M2. Questão 8. Um calorímetro contém 100 gramas de água, estando o conjunto a uma temperatura de 25 graus Celsius. Coloca-se no calorímetro mais 100 gramas de água. Estabelecido o equilíbrio térmico, é atingida a temperatura final de 30 graus Celsius. Aí ele faz a pergunta: qual a capacidade térmica do calorímetro? Então vamos lá. Eu tenho um calorímetro, tem que escrever, né? Um calorímetro que contém 100 gramas de água. E todo esse sistema está a 25 graus. Tá aqui. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou misturar mais 100 gramas de água a 45 graus Celsius. 100 gramas de água a 45 graus. Tá aqui. E o equilíbrio térmico ele foi atingido a 30. Beleza. Então, olha só. O calor ele vai fluir da água de 45 graus para o sistema que está a 25, certo? Então, o calor, ele vem, vamos colocar aqui de verdinho. Ó, o calor faz isso, ó. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Q da água quente mais Q do calorímetro mais Q da água fria eu estou chamando de fria, tá? Que é água de menor temperatura. Isso aqui tem que dar zero. Então, como o calorímetro e a água estão na mesma temperatura, é como se aquela água quente ela estivesse transferindo calor para os dois corpos, né? Só que cada um vai absorver de um jeito. Tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. M da água vezes C da água vezes variação de temperatura da água mais o Q do calorímetro eu vou colocar. Lembra que capacidade térmica é Q sobre delta θ. Delta θ foi boa, né? Delta θ. Então, C vezes delta θ do calorímetro mais MC delta θ para água fria. Água fria. Agora substituir. A massa que eu tenho de água quente, de água fria, que estava lá inicialmente, era 100 gramas. Né? E eu coloquei mais 100 de água quente. Então, ó, 100 vezes 1 vezes. Cuidado aqui, ó. Qual a variação de temperatura que a água quente vai sofrer? Menos 15 graus. Não precisa do grau. Deixa lá, menos mesmo. Espera aí. Tá? Menos 15. A água fria... Não, na verdade não. A água fria é a de 25 graus, ó. 30 graus é, na verdade, a temperatura de equilíbrio. Ó, estabelecido o equilíbrio térmico, é atingida a temperatura final de 30. A água fria é essa aqui, ó. Ela está dentro do calorímetro. Tá? E a água quente é a amarelinha que ele jogou lá dentro. Tá bom? Então, ó. Ai, peraí. Então, ó, a variação de temperatura da água quente, ela ficou negativa, tá vendo, ó? Por isso que o calor perdido fica negativo, gente. Por conta desse número aqui, tá? Mas, agora desenvolver o resto.
Qual foi a variação de temperatura do calorímetro? 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. Então vai ficar capacidade térmica vezes 5, mais. Agora a água fria que vai esquentar. 100 vezes 1 vezes. A variação de temperatura da água fria é a mesma variação de temperatura do calorímetro. Aqui. Então vai ficar assim, ó. 5C igual a... Isso aqui dá 500, ó. Eu vou passar para lá, vai ficar menos 500. E isso aqui, ó, dá menos 1.500. Vai passar lá mais 1.500. Pronto. Então a capacidade térmica ficou 1.000 dividido por 5, que dá 200 calorias por grau Celsius. Quer dizer, ele precisa de 200 calorias para variar 1 grau Celsius. Tá? Certo? Podem tirar print aí, moçada. Vocês lembram aquela questão que a gente fez no começo da aula, que relacionava a potência com quanto que vai aquecer, não sei o quê? Essa daqui, ela vai relacionar potência com vazão. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz para os meninos da turma, para vocês responderem aqui. Gente, quando a gente vai usar um chuveiro para tomar banho, aqui em Cuiabá, em específico, como a gente trabalha, como a gente está sempre com o tempo muito quente, a gente coloca o chuveiro na posição verão, né? Mas mesmo assim ele fica quente. Né? Vocês já repararam que se você começa a fechar o registro do chuveiro, a água começa a ficar mais quente? Se você deixa passar pouca água pelo chuveiro, ela esquenta mais. Certo? Esse exercício, ele vai relacionar a potência com a vazão do chuveiro. Tá? Vamos dar uma lida na questão para vocês entenderem a ideia. Ó, ele fala assim, por um chuveiro passam 6 litros de água por minuto, de modo que a temperatura da água aumente de 15 a 30 graus. Quer dizer, nessa vazão, né, de 6 litros por minuto, ele consegue variar a temperatura da água que passa em 15 graus Celsius. Tá? Qual a potência do chuveiro? Então, a gente vai tentar montar uma fórmula que relacione potência com variação de temperatura com vazão. Vazão, tá? Só para lembrar, porque eu não sei se todo mundo sabe, o conceito de vazão, gente, é o volume de que um líquido pode escoar, por exemplo, por unidade de tempo. Ok? Então você pode colocar, por exemplo, em metro cúbico por segundo. Enfim, tá? Beleza. Potência a gente já sabe o que é, né? A gente já trabalhou um pouquinho com a potência. Então vamos lá, ó. Potência, então a segunda fórmula, é igual ao calor dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Como eu estou deduzindo fórmula, eu não vou me preocupar muito com as unidades a princípio. Só que calor é mc delta θ. Estou esquentando a água. E também sei que densidade é massa sobre volume. Tudo isso eu sei. Agora, dentro desses exercícios que a gente estava metendo pau agora há pouco, né, de letra, é misturar tudo isso aqui. Tá? A vazão, eu vou escrever, só para a gente não se perder, tá? Eu vou escrever, geralmente eles representam a vazão pela letra Z. Tá? Eu vou colocar aqui, vazão. Tem um exercício na aula de mecânica, de trabalho, especificamente na aula de trabalho, que ele pede para calcular a potência de uma hidrelétrica e ele dá a vazão dela. Então a gente já fez um pouquinho, já trabalhou também, só que lá na parte de mecânica, né? Então, olha o que eu vou fazer, gente. A potência, ela é mc delta θ dividido por delta t. Tudo bem?
Beleza? Chamo a atenção de vocês porque eu quero substituir essa massa aqui, ó. Eu vou colocar na massa densidade vezes volume. Tá? Por conta desta equação aqui, ó. Então a nossa conta vai ficar potência igual a densidade vezes volume vezes calor específico vezes variação de temperatura, tudo isso sobre o tempo. Olha quem apareceu. Apareceu aqui volume sobre tempo, ó, que é a vazão. Então a potência do chuveiro é densidade vezes vazão vezes calor específico vezes delta θ. Tudo bem? Aí deixa eu fazer um comentário. Por que quando eu abro mais a água sai mais fria? Alguém pode me explicar qual a equação? Por que quando eu abro mais a água do chuveiro, ela tende a sair mais fria? Mas eu quero uma explicação matemática, tá? Pensando na conta aí. Aê, 1-0 pra mim, ganhei. Haha. Eu vou explicar então. Cara chato, né, cara? Ah, droga. Apareceu aqui. A vazão é inversamente proporcional. Isso, Fer. Ó, porque é o seguinte, né? A potência do chuveiro, galera, ela é constante. Você só está abrindo a água mais ou menos, concorda? Então, quando você abre a água, você aumenta a vazão. Como a potência do chuveiro tem que ser sempre a mesma, que está funcionando ali, se você aumentar demais a vazão, a variação de temperatura diminui, a água sai mais fria. Não sai tão quente quanto sairia. Deu para entender? Lá em São Paulo é muito comum a gente deixar o chuveiro bem fechadinho, cai só 3 gotinhas, sabe? Tipo assim, porque a gente quer diminuir o máximo a vazão para fazer com que o chuveiro consiga esquentar. Beleza? Melhora a água. Agora vamos fazer a conta, né? Vamos lá. Vamos fazer essa conta. Bom, a potência eu quero que saia em quilowatt, né? Então vamos lá, potência igual a densidade da água é 1 kg por litro. Tudo bem? Beleza? Então eu vou colocar 1 kg por litro. Vezes a vazão, 6 litros por minuto. Nós temos um problema, cara. Eu não gosto da palavra minuto aqui. Não gosto da palavra minuto. Por quê? Porque eu quero que a potência saia em joules. Em watts, né? Que é joule por segundo. Então, antes da gente jogar o 6 ali, vamos transformar. Ó, a vazão, ela é 6 litros por minuto. Pronto. Transformei. Tem risco de queimar, sim. Tem risco de queimar. Se você deixa a água esquentando muito, tem risco de queimar, sim. Mas é por conta do aquecimento, né? Nada especificamente em relação à potência do chuveiro. O chuveiro fica sobreaquecendo demais, esse sobreaquecimento pode danificar ele, tá? Mas não porque você mexeu na potência. É diferente, por exemplo, daquelas situações em que você pega um chuveiro que é fabricado em 110 e bota ele no 220. Aí você queimou por conta de uma outra situação, tá? Então, ó, a vazão, ela vai ser 0,1 litro por segundo, tá? Agora está mais confortável para mexer. Pode colocar a vazão ali, ó, 0,1 litro por segundo, vezes. O calor específico, eu quero ele em joule. Eu quero ele em joule. O calor específico que eu vou usar é 4 joules, tá? Por grama, grau Celsius. Tá?
Beleza? Ah, espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Se eu for usar o calor específico 4 joules por grama grau Celsius, eu tenho que mudar isso aqui, ó. Concorda? Por que eu tenho que mudar isso, ó? Porque a densidade ele deu em quilograma, tá vendo? Então, em vez de colocar 1, eu vou colocar 1000 aqui. Tá? Ó, a densidade, eu quero ela em 1000 gramas por litro. Então veja que exercício difícil, cara. Dan, já, mas não precisa colocar o 1000, não. Ah, O 1000 acho que precisa, né? Por causa do C. ele tem em quilowatt. Ah, tá, tudo bem. Não, tá, beleza. Entendi o que você está falando. Tá? Ó, mas não, eu vou colocar o 1000 porque, por exemplo, numa prova discursiva, se você botar um aqui, de repente o cara meio que buga. Tá? Então aqui fica 1000, aqui é 0,1, né? Vezes C, nossa senhora, vezes a temperatura, a variação. Essa pode colocar em Celsius, tá? Por quê? Porque o calor específico está em Celsius, ó. Então a variação de temperatura, eu jogo ela em 15 mesmo e seja o que Deus quiser. O cara já está apelando para Deus já, né? Já viram como é que tá a situação. Pronto. Tá aqui, ó. Isso aqui vai ser o quilo que o Edu falou, né? O tal do quilo. Então, fica 4 vezes 15, 60, vezes 0,1 dá 6, 10 a terceira watts, que é a mesma coisa que 6 quilowatts. Tá aí. Tá? Dois complicadores, né? O primeiro, a chegar na fórmula, e o segundo, a mexer com as unidades. Tá? Podem printar aí, moçada. A questão 10, gente, ele fala o seguinte. 2 blocos de mesmo metal e de massas iguais a 1000 gramas encontram-se a uma certa temperatura θ. Um dos blocos é colocado em um recipiente de capacidade térmica desprezível, que contém 300 gramas de água. A temperatura final é 20 graus Celsius. O outro é colocado num novo recipiente, também de capacidade térmica desprezível, que contém 200 gramas de água a 15 graus. Então são dois problemas, né? São dois problemas. Tá? Vamos colocar essas informações aqui. Primeiro, ele pegou 1000 gramas de um metal, numa temperatura θ, e colocou ele em contato num recipiente de capacidade térmica desprezível com 300 gramas de água numa temperatura inicial de 10 graus. Tá? A temperatura final desse equilíbrio é 20. Ou seja, quem deu calor para quem aqui, né? O metal deu calor para a água. Porque a água estava a 10 graus. Se a temperatura de equilíbrio é 20, então o calor ele fez isso aqui, ó. Tá? Para a situação B, ou 2, sei lá como é que a gente vai chamar, ele fala aqui que o bloco, um outro bloco de 1000 gramas, né? De metal, de temperatura θ, foi colocado agora com 200 gramas de água a 15 graus. Então, 200 gramas de água a 15 graus. E o equilíbrio foi a 25. Tá bom? Então, nós temos uma situação parecida, né? A água que estava a 15 graus aumentou para 25, então o calor saiu de um lado para o outro ali. Perdão. Ó. Certo? Ele quer duas coisas. Ele quer a temperatura final
e o calor específico, né? Não nessa ordem, mas enfim. Vocês conseguem imaginar onde a gente vai parar? Lembra que eu estava falando agora há pouco da gente começar a fazer um exercício e muitas vezes não saber onde ele vai dar? Vocês têm noção do que a gente tem que fazer aqui, gente? Porque assim, a informação tá bem clara, quem perde, quem ganha. Isso! Boa, Edu. Sistema. Porque vai acontecer o seguinte, ó. Quando você desenvolver a troca de calor da primeira, você já vai perceber que vai faltar duas coisas, o θ e o calor específico. Desenvolvendo a segunda, você vai ter duas equações com as mesmas incógnitas, tá bom? Então vamos começar. Equação 1. Eu vou fazer Q do metal mais Q da água igual a zero, né? Então, ó, massa do metal, presta atenção que agora eu vou fazer direto. Massa do metal vezes calor específico vezes variação de temperatura do metal. Tá? Notem que no meu sistema 1, o metal ele partiu de θ e chegou a 20. Tá? Mais, agora o balanço com a água. Com a água. Fica 300. O que é o contrário? Final menos inicial, não é? Ah, é. Eu confundi aqui. É final menos inicial. É final menos inicial. Aí eu balanço com a água. 300 vezes 1, né? Nem precisa colocar 1 aqui. Vezes final. Aqui já pode colocar direto, né? Vamos colocar direto. Como a temperatura inicial da água é 10, então aqui fica final menos inicial, vezes 10. Tá? Só desenvolver um pouquinho melhor, então fica 20.000 C menos 1.000 tetas mais 3.000 igual a zero. Confere aí, tá? 1.000 C teta. 1.000 C teta. Faltou um Czinho ali. 1.000 C teta. C teta. Tá aqui. Deixa essa coisa quieta aí, que já tá fedendo já. Agora, vou fazer a 2. 2. 2. Então fica 1.000 C vezes final menos inicial mais 200. A variação de temperatura da água é a mesma, né? Então fica 200 vezes 10. Aí fica 25.000 C menos 1.000 θC, 1.000, ou C θ, mesma coisa. Aqui. Oh, Deus. Deixa eu só diminuir a janelinha aqui, que está meio grande. Mais 2.000 igual a zero. Pronto. Tá aqui. Beleza? Olha, opa, minha câmerinha deu uma pulada aqui. O que a gente pode fazer aqui, gente? Ó, eu faria o seguinte, isola 1.000 θC das duas e iguala as duas, ó, porque você percebe que as duas, elas têm menos 1.000 θC. Tá vendo? Ó? Então, se eu passar o 1.000 θC para lá, daqui, ó, passa ele para cá e vai ficar positivo. Passa ele para cá e vai ficar positivo. Eu posso igualar. Então, ó, isolar 1.000 θC
e igualar 1 e 2. Isso é uma forma de fazer. E 2. Então vai ficar assim, ó. Que aí de cara a gente já tira o calor específico, né? Ó. Fica 20.000 θC, não, 20.000 C, mais 3.000, tem que ser igual a 25.000 C, mais 2.000. Tá bom? Então vai ficar aqui 1.000 é igual a 5.000 C. Tá? Eu passei o 20.000 para a direita e o 2.000 para a esquerda. Portanto, C dá 0,2 caloria por grau Celsius. Tá? Isso era o item A. Para achar o item B, é só substituir esse valor em qualquer uma das duas equações. Eu vou escrever aqui, ó, no item B. Substituir em 1. Então, ó, fica 20.000 C. 20.000 vezes 0,2 dá 4.000. Menos 1.000 C teta. 1.000 vezes 0,2 dá 200 tetas. Mais 300, mais 3.000. Igual a 0. Então fica 200 tetas igual a 7.000. Né? 4.000 mais 3.000, 7.000. Então o teta dá 35 graus Celsius. Tá? Que é o 7.000 dividido por 200 dá 35 graus Celsius. Beleza? Bem braço, né? Também. Lembra que eu falei no começo, né? As questões vêm sempre com muita conta por trás. Certo?